Maravilha, maravilha de Deus. Nesta hora eu quero convidar você a uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor, sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Eu quero dar a você algumas razões e alguns motivos para você ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia. E como um texto básico, vou ler um texto básico, está em Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz assim, Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Olha que texto extraordinário, texto tremendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma, espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Eu quero nesta hora lhe dar algumas razões, alguns motivos para você mudar o seu relacionamento com a palavra de Deus, para você passar a ter um relacionamento íntimo e profundo com a palavra de Deus, com a Bíblia. O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ver a Bíblia Sagrada como seu alimento espiritual. A nossa vida espiritual depende da nossa comunhão, do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Primeiro motivo, para que nós possamos ler a Bíblia diariamente, para que nós possamos nos debruçar sobre a Bíblia e lê-la continuamente a cada dia, é porque ela é viva. O texto que nós lemos diz, Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, viva. O salmista, no Salmo 119, versículo 93, ele diz, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por meio deles o Senhor me tem dado vida. Ou seja, o salmista ele tinha consciência de que a vida que ele possuía era resultado do relacionamento dele com a palavra do Senhor. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, ou seja, da tua palavra, Senhor, da tua lei, porque por meio dela o Senhor me tem dado vida. A palavra de Deus é vida, é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a nossa alma, espírito, juntas e medula. A palavra do Senhor, ela toca a nossa alma, ela toca o nosso espírito. A palavra de Deus vai aonde o remédio não vai. Ela toca onde remédio algum toca. Ela toca o que psicólogo algum, o que médico algum toca. Ou seja, o médico, os remédios não podem tocar a nossa alma, não pode tocar o nosso espírito, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a nossa alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os nossos pensamentos e intenção do coração. Então você precisa mudar o seu conceito em relação à Bíblia Sagrada. Se você é um cristão, se você serve a Deus, a sua vida espiritual depende da leitura da palavra do Senhor. Você precisa ler a palavra do Senhor. Você precisa se relacionar com a Bíblia Sagrada. Dela depende a sua vida espiritual. Assim como uma criança recém-nascida depende do leite materno da sua mãe para sobreviver, o cristão ele precisa da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre, disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que coisa tremenda! Jesus dizendo em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós necessitamos urgentemente ler a palavra, nós necessitamos urgentemente ter uma comunhão com a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, ainda diz em Mateus capítulo 22,
versículo 29, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, Mateus capítulo 22, verso 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas das vezes, a razão, a causa de muitos cristãos, de muitas pessoas está errando, está tropeçando, está pecando, é porque não conhecem a palavra de Deus. E o próprio Senhor, o nosso Deus, ele diz no profeta Oséias capítulo 4, versículo 6, o próprio Deus dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo padece por falta de conhecimento. A igreja, as pessoas padecem, sofrem porque não conhecem as Escrituras, porque não conhecem a palavra de Deus. Então, nesta hora, eu estou lhe dando razões, motivos para você ler a palavra. A palavra de Deus, ela está acima das riquezas, acima do ouro, acima da prata. O salmista, no Salmo 119, versículo 72, ele diz: para mim, Senhor, a lei que procede da tua boca vale mais do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Olha que coisa extraordinária o salmista dizendo no Salmo 119, versículo 72. Para mim, Senhor, a lei que procede da tua boca, ou seja, a tua palavra, vale para mim mais do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Então, nós devemos nos alimentar da palavra. Nós devemos ler a palavra continuamente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. O salmista ainda diz no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. O salmista, nesse Salmo 119, ele exalta a palavra do Senhor, ele louva a palavra do Senhor. Nesse Salmo 119 é o maior salmo, com 176 versículos, e na maioria dos versículos o salmista se refere à palavra do Senhor, a Bíblia, como lei, mandamento, estatuto, preceitos. Aí no Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele diz que esse homem, essa pessoa que medita na lei do Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem prazer na lei do Senhor, que na lei do Senhor medita dia e de noite, é como uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros de águas, cujo fruto dá na estação própria e cujas folhas não caem. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos urgentemente realmente amar a palavra, buscar a palavra com afinco, com sede, com fome. Há uma frase que diz assim: não existe nada de mais belo, não existe nada de mais glorioso, não existe nada de mais perfeito do que a Bíblia. E digo com amor cioso que não pode haver, que não pode existir, e que se alguém provar para mim que a Bíblia não é verdade, eu prefiro ficar com a Bíblia do que com a verdade. Mas a Bíblia é a verdade. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica, Jesus falando, santifica-os na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Nós precisamos, a igreja do Senhor, o povo de Deus, cada cristão, cada homem, cada mulher de Deus necessita urgentemente gastar mais tempo da sua vida com a palavra. É preciso mais deixar as coisas, o WhatsApp, o Facebook, coisas que tomam o seu tempo para dedicar o seu tempo à palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo 148, o salmista lhe diz: os meus olhos se antecipam às vigílias da noite para meditar na tua palavra, Senhor. Que coisa gloriosa. No versículo 40 desse Salmo 119, o salmista lhe diz: eis que eu tenho suspirado pela tua palavra, Senhor. A palavra suspirar é desejar algo ardentemente. Que a igreja do Senhor, que cada cristão
possa desejar, suspirar, desejar ardentemente a palavra do Senhor. Então, nesta hora, neste dia, eu convido você a amar a palavra do Senhor. Eu convido você a dar mais valor à palavra, Bíblia. A Bíblia que nós temos hoje nas nossas mãos. Há pessoa em vários países que não pode ter uma Bíblia em suas mãos. Há cristão em vários países que não pode ler a Bíblia. A Bíblia durou para ela ser feita 16 séculos. Foram 16 séculos, 1.600 anos para a Bíblia estar composta com 66 livros. 36 no Velho Testamento, e 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. E cerca de 40 homens escreveram esta Bíblia. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é divinamente inspirada e útil para ensinar, redarguir e corrigir. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa! Nós podemos e nós temos a Bíblia em nossas mãos no Brasil. Nós somos livres para ler a Bíblia a hora que quisermos. Quantas Bíblias nós desejarmos termos, nós podemos ter. Então, meu irmão, não menospreze a palavra do Senhor. Não menospreze a Bíblia, leia a palavra. Quantas pessoas desejam ter um exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos para ler? E você tem essa oportunidade para ler, e você menospreza a palavra do Senhor. Então mude o seu conceito em relação à palavra do Senhor. Que você possa meditar na palavra do Senhor. Que você possa desejar a palavra do Senhor a cada dia, constantemente. E o Salmo ainda, no Salmo 19, verso 7, o salmista diz: a lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Olha que coisa extraordinária. A palavra do Senhor, a lei é perfeita e refrigera a alma, restaura a alma. Que nós possamos valorizar a Bíblia. Eu repito o texto que nós lemos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, e é apta para discernir o nosso pensamento e intenção do coração. Provérbios capítulo 4, verso 20, 21 e 22, o autor de Provérbios diz, capítulo 4, verso 20, ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, e os seus ouvidos inclina às minhas instruções. Nunca aparte dos teus olhos esta lei, e guarda no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Que Deus nos abençoe, que você possa desejar a palavra do Senhor, que você possa, a partir deste dia, ler a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.